Técnica da autoafirmação autêntica. O que é essa técnica? Eu tô com uma definição aqui que eu anotei, que eu acho interessante ler bem literal mesmo. A técnica da autoafirmação autêntica é o ato de falar a si próprio se suas reais motivações e sentimentos são verdadeiros, não caindo em autocorrupções, ou autoenganos, ou em autossabotagens. Então vamos lá. Qual que é o objetivo dessa técnica e por que está desenvolvendo, o que eu vejo como um processo de desenvolvimento dessa técnica? Essa técnica, eu vejo que ela é um processo que ajuda muito nós a superar os nossos padrões de corruptibilidades, de autoenganos, né? Como que essa técnica poderia estar fazendo isso? Eu vejo assim, em alguns vídeos eu já falei que na minha experiência pessoal, eu vi a necessidade, e até agora é a necessidade mais realista que eu vejo, de colocar o autoconhecimento em prática com o laboratório da vida, que é o cotidiano, né? Interagindo com as pessoas, convivendo com os familiares, com amigos, enfim. O laboratório é a vida mesmo, né? Eu não vejo um laboratório melhor do que esse, assim. Mas para isso há necessidade de técnicas, de pragmatismos, de levantamentos e ver se realmente as coisas estão funcionando. Pelo menos na minha forma de entender assim, e é assim que está funcionando comigo. Então, o intuito dessa técnica é tentar superar esses traços de autoincorruptibilidades. A corrupção interna, eu acho um assunto que ele deve ser abordado de uma maneira mais cautelosa, porque eu já vi várias linhas, dentro, às vezes, até um pouco da psicologia, um pouco das ciências espiritualistas, dentro da própria conscienciologia, que eu já falei aqui também, de alguns pesquisadores colocar o fato da autocorrupção como algo assim: o indivíduo percebe que aquilo nele é incoerente, e a partir do momento que ele não consegue superar aquilo, ele é um autocorrupto e pronto, acabou. Eu não vejo que é bem por aí, porque eu vejo que o nosso processo de desenvolvimento da autocoerência, que a autocoerência é o antônimo da autocorruptibilidade, né? A autocoerência é quando você realmente consegue se afinar com o seu propósito, com as suas intenções. Aquela ideia que eu coloquei aqui no início de o ato de falar de si próprio, se suas reais motivações e sentimentos são verdadeiros, não caindo em autoenganos, é nesse sentido, esse autopoliciamento de você próprio nas suas manifestações, e se ele realmente consegue entrar num processo de coerência mesmo, coerência a maior possível. E nesse processo de desenvolver a coerência no sentido mais amplo possível, eu vejo que passa por vários estágios. Eu vou dar um exemplo prático assim. Às vezes um indivíduo ele tem um determinado vício em algum campo, ou nas drogas, ou no cigarro, ou em ver televisão, ou em ver futebol, uma coisa que o que ele considera para ele um vício, independente de juízo assim de valores, mas algo que ele faz e que ele se incomoda. Não é uma questão simples de apenas o indivíduo ter consciência de que aquilo não é legal e que logo após ele já consegue superar aquilo. Às vezes ele não tem nem estrutura, vou pensar até mesmo em medicina mesmo ocidental, em questões de neurociência mesmo. Às vezes o indivíduo ele não tem sinapses construídas no cérebro dele no sentido de conseguir modificar novos comportamentos, novas estruturas para que ele consiga superar aquela condição.
Então, às vezes, o processo da corruptibilidade, ele é um processo de desenvolvimento que às vezes é lento. Às vezes são traços que você percebe que você tem que melhorar, mas você não tem uma estrutura ainda comportamental para superar aquilo. Então, sendo assim, eu não vejo que é uma simples consciência do fato que você logo vai superar ele. Porque se fosse assim, provavelmente todos nós aqui, todos nós não, mas boa parte das pessoas que já estão vinculadas com assuntos de se autoconhecer já seriam iluminados. Porque uma coisa é fato, na minha opinião, há uma discrepância muito grande em o que nós entendemos e o que nós conseguimos colocar em prática. Então, assim, a gente sabe que a gente tem que ser altruísta, que a nossa manifestação tem que ser cada vez mais inegóica, sem ego, né? No sentido de ajudar as pessoas da melhor maneira possível. E não é essa ajuda só de dar o peixe, não, é ensinar a pescar mesmo, né? Tem um ditame popular, assim, eu nem sei se pode falar que isso é um ditado popular, que fala assim: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Isso eu vejo que é um ditame que o indivíduo ele já chancela a sua própria condição de corrupto, né? Faço o que eu digo, ou seja, eu estou te falando o que é o mais coerente, mas não faço o que eu faço, ou seja, eu não consigo bancar o que eu enxergo como coerente. Esse é o objetivo da aplicação dessa técnica de afirmação autêntica. E aí, nesse sentido, o que eu vejo das autoafirmações autênticas? As autoafirmações autênticas, eu vejo que ela é um certo freio nos momentos das nossas relações de parar para pensar de forma mais detalhada nas nossas ações, nas nossas decisões. É como se você colocasse um desconfiômetro, um radar, né, na sua manifestação, mais atento, mais atencioso às minúcias, né? Se você está pedindo uma coisa, mas por trás não quer outra, se aquilo não está sendo, na verdade, uma dissimulação. É esse orar e vigiar, né? É ficar o tempo inteiro atento, assim. Condutas para aplicação da técnica, como eu já falei antes, é no cotidiano, é nas interações com as pessoas, é os momentos de decisões, é o momento perfeito para isso. E uma coisa interessante que eu percebo nesse processo é o exemplo de situações onde a gente nota isso acontecendo, né? É, partindo da premissa que um mega desafio, né, do nosso processo de evolução espiritual, evolução consciencial, é nos tornarmos cada vez mais coerentes com o que compreendemos e o que fazemos, né, com o que nós entendemos e quais as nossas ações partindo disso. Eu acho uma coisa muito interessante. Não sei se vocês já tiveram experiência, provavelmente sim, porque isso é super comum na experiência humana, de nós muitas vezes nos sentirmos felizes, harmonizados, quando nos percebemos coerentes com a nossa manifestação. Então, esse aspecto, especificamente de se sentir feliz com a sua própria conduta, eu vejo que ele já é um indicativo que estamos conseguindo ter alguns saltos do nosso nível de coerência, né? Do nosso nível de superação das próprias corruptibilidades. Então é isso, essa é mais uma técnica e nos outros vídeos eu vou estar colocando outras.